Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos aí mais uma vez, nossa página Seven Live. Na verdade, o canal Seven Live, né? Nós estamos aí tendo algumas ideias interessantes em relação à propagação dessas informações a partir aí, no caso aí, deste canal, desse meio de comunicação, né? Hoje vamos falar um pouco a respeito de um tema que é bem interessante, está relacionado a uma área do conhecimento que tem crescido muito nos últimos dias. É logicamente que essa área do conhecimento, essas discussões não ocorreram a partir de agora, né? Já tem aí algumas décadas, né, que isso vem ocorrendo. Mas nos últimos dias, principalmente a filosofia, vem trabalhando bem essas questões em virtude das grandes transformações tecnológicas e científicas que vem acompanhado aí o nosso mundo, né? Estamos falando a respeito da bioética. Então o que seria bioética? O que é bioética? Bioética é uma área da filosofia, né? E isso aí não é simplesmente uma área da filosofia, mas a filosofia é a que mais, de certa forma, trabalha essas questões, porque está relacionado à ética. É uma área, né? É uma, vamos dizer assim, uma área de discussão, não só discussão filosófica, mas um acordo também, né, entre pessoas que trabalham ou desenvolvem algo na área da saúde. Isso aí vem desde o relatório Belmont, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, também na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Então tem uma discussão ampla em relação a isso daí. Mas bioética, como o próprio nome diz, significa ética em bio, ética na vida, ética na biologia. Então ética nesses meios relacionados aí à vida como um todo. E várias são discussões em torno da bioética, geralmente temas polêmicos, né, e são trabalhados. A bioética é dividida basicamente em três partes. Então você tem a bioética humana, relacionado, no caso aqui, aos seres humanos. Bioética animal, como o próprio nome diz, relacionado aos animais, a maneira como esses animais, aí de certa forma, entendeu, né, são aí roubados, vamos dizer assim, de sua própria liberdade, enfim, né, e, vamos dizer assim, de sua, por que não, qualidade de vida, né, se você for ver em relação à maneira como servem-se, né, de cobaias, né. A bioética animal também trabalha em relação a isso. A bioética ambiental vai trabalhar essa questão, por exemplo, do impacto ambiental promovido, logicamente, pelo homem, né, nas áreas naturais. Bem, vamos falar um pouco a respeito da origem da bioética. Então, a bioética ela surge basicamente pós a Segunda Guerra Mundial. Só que ela teve um desenvolvimento maior a partir de 3 casos que foram notificados ali nos Estados Unidos. Então, de 1930 a 1970, né, foram deixados cerca de 400 pacientes negros nos Estados Unidos. Vai lembrar que os Estados Unidos viveu um período aí de apartheid também, de segregação muito grande, né, mesmo depois ali da abolição da escravatura, o racismo ele continuou muito, vamos dizer assim, sério. Por isso que você vê hoje em dia, entendeu, nos Estados Unidos, um programa, por exemplo, basicamente para negro, um programa para branco. Igreja para negro, igreja para branco. Não existe mais o apartheid, né? Você tem aí, vamos dizer assim, uma multietnicidade em relação a esses grupos, né? Mas eles, de certa forma, desenvolvem, vamos dizer assim, ações independentes. Então você tem seriado para negro, seriado para branco. Filme só tem ator negro, filme só tem ator branco. Por que ocorre isso daí? Por causa do branco. Então o culpado disso daí não é a comunidade negra, mas é o branco colonizador, né, que impôs esse regime de separação na comunidade negra nos Estados Unidos. Aí, logicamente, posteriormente, o negro ele se viu no direito aí também, logicamente, de assumir essa posição e esse destaque em relação a si mesmo, no caso, né? Mas vamos lá. Vamos falar a respeito, não da TechPix, quem é antigo aí sabe desse comercial, né? Vamos falar agora a respeito da TechPix. Vamos falar a respeito, no caso aqui, da bioética. Então, a bioética ela surge a partir da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, ocorreram 3 casos que chamaram a atenção da imprensa internacional e também nos Estados Unidos. Utilização de cobaias humanas sem eles saberem, lógico, né? Para observação a respeito do desenvolvimento das sífilis, quer dizer, injetavam-se placebos nessa população, né, para que fossem observados, na verdade estavam sendo observados para ver como que, de certa forma, também, né, era compreendido, entendido aí no caso, né, a sífilis, né, como que a sífilis ela se desenvolvia, no caso aí, em relação a
em relação a todo esse processo. Então, como que a sífilis, no caso aí, ela desenvolvia em relação a, vamos dizer assim, ao seu estágio de desenvolvimento. Então, quer dizer, eles morreram à míngua por conta dessas experiências. Também foram colocados, então, na década de 60, em pacientes, por exemplo, idosos, células cancerígenas, para também poder ver, observar o desenvolvimento dessas doenças. E também foram colocados aí células também da hepatite B em crianças com deficiência, para também desenvolver como que, compreender e entender como que se desenvolvia essas doenças. Então percebo, entendeu? Que valor humano é zero, né? O objetivo em si era observar, por exemplo, assim, esses fatores aí, no caso, experiências científicas. Por isso que a bioética ela surge. Você vê na Segunda Guerra Mundial, né, você vê todas aquelas atrocidades que foram cometidas. O ser humano é capaz, infelizmente, das maiores barbáries, né, das maiores crueldades possíveis. O ser humano ele é capaz disso daí. Então, entendeu? Por isso que se faz interessante, e essas foram as grandes discussões que eu sempre trabalhei com o pessoal onde dou aula do curso técnico a respeito de bioética, também no ensino médio, trabalhando nesses temas aí, né, para que, de certa forma, né, as sociedades atuais desenvolvessem estratégias e mecanismos para não permitir que ocorram essas atrocidades. É lógico que, por exemplo, em alguns momentos ocorrem. É difícil. A ONU ela não tem um controle, por exemplo, de toda a situação aí mundial. Infelizmente não tem. Mas, entendeu, né? Sabe-se que a partir dos direitos humanos, os direitos humanos não é só para mano, não é direito para mano, é direito para todos de maneira integral. Sabe-se que a partir da criação dos direitos humanos, ali em 1948, né, também a criação do Estado de Israel, né, tudo isso daí, entendeu, foi interessante para o desenvolvimento aí, de estratégias e formas para que um ser humano não possa agir de maneira cruel para com o outro. Mas a bioética também ela trabalha a questão relacionada ao meio ambiente, né, como eu falei anteriormente, que é essa, vamos dizer assim, essa maneira de se estudar e compreender o impacto ambiental do ser humano sobre a natureza. Sabemos que isso ocorre, principalmente, né, a partir aí da Revolução Industrial, da segunda metade do século XVIII, 1750, 60 e até hoje. Então, a partir desse momento, houve um impacto muito grande do ser humano sobre a natureza. Todo e qualquer, por exemplo, grupo humano, ele promove impacto ambiental, não tem como. Mas, entendeu, não de maneira, por exemplo, sistemática, acelerada, tão depredatória, como ocorreu a partir da Revolução Industrial. Também existe a bioética animal. A bioética animal ela vai trabalhar as questões relacionadas aí aos animais, né? Então ela vai trabalhar as questões relacionadas aos animais. Hoje eu vou lançar um tema polêmico em relação a essa questão dos animais, no caso, né? Os animais sabe que são utilizados aí como cobaias. Existe também essa questão, por exemplo, de escravatura animal. A maneira, por exemplo, como os animais, né, são submetidos, por exemplo, à nossa alimentação, mas o animal não quer morrer. Então, você vê, por exemplo, entendeu? Na antiguidade, o ser humano ele caçava. Ou mesmo quando ele, por exemplo, criava rebanhos, a partir da Revolução do Neolítico, tal, Revolução Agrícola, Pastoril, você tinha, por exemplo, os animais próximos ali, ele capturava e matava aquele animal e criava próximo ali, extraía o leite. Mas hoje em dia, entendeu, né? Com o advento, por exemplo, aí dessa questão da industrialização do campo, entre o comércio, enfim, né? Entre essa questão, por exemplo, da influência da própria Revolução Industrial, agronegócio, enfim. Né? Sabemos, entendeu, né? Que, no caso aí, né? Os animais são submetidos a um processo de escravatura animal. A maneira como eles são mortos, são abatidos, né? Tudo isso tem para nos alimentar. Então há pessoas que, por exemplo, de certa forma, entendeu, conseguem ser vegetarianos, veganos, né? Há de se entender e compreender e entender que, de certa forma, entendeu, né? Não há, por exemplo, eu particularmente não vejo erro em relação a isso daí. Né? Por que eu não vejo erro em relação a isso daí? Porque realmente, entendeu, os animais são submetidos a uma escravatura. O animal, ele não serve, entendeu, para nos agradar, o animal serve para viver. Então o valor da vida está na vida dele em si, não naquilo que ele pode trazer de bom para nós. Nós dominamos todo o mundo e temos, né, vamos dizer assim, essa primazia, né, de desfrutar de tudo, né, que existe no mundo, né? E muitos, infelizmente, pensam que até no universo. De maneira alguma, entendeu? Nós estamos aqui realmente, entendeu? De passagem, né? E para vivermos em harmonia com esse mundo que está à nossa volta. É lógico, por exemplo, entendeu? Eu não consigo ser vegetariano, né? Mas a bioética, o interessante da bioética é promover essas discussões em torno disso. A utilização de animais também como cobaias, né? É muito comum isso daí ocorrer.
de maneira, vamos dizer assim, muito de maneira muito perversa em alguns sentidos, né? Isso daí ocorre. Mas a pergunta que eu vou lançar hoje em dia, é lógico que tem outros temas relacionados, por exemplo, a questão, por exemplo, bioética humana, sedação, e até que ponto, por exemplo, isso é interessante para manter a pessoa naquele estado. A questão de eutanásia, aborto, essas são questões polêmicas, entendeu? Que envolvem essa questão, por exemplo, relacionada à bioética humana, a bioética dentre os seres humanos, e várias outras questões, no caso aí. Mas voltando ao assunto, voltando à questão anterior, vamos nos voltar, no caso aqui, nosso canal aqui, Seven Live, vamos nos voltar aqui a uma pergunta, uma questão relacionada a essa questão de bioética animal. Até que ponto um animal ele é, de certa forma, igual ou superior, por exemplo, ao ser humano? Fala isso daí não em relação a esses animais que são abatidos, mas fala isso daí em relação aos pets, né? Hoje em dia você vê, entendeu, várias pessoas aí, de certa forma, trazendo características humanas em animais, né? Não que, por exemplo, você não tenha que ter amor ao seu animal, né? A maneira como o ser humano, entendeu? Aliás, os cães, os lobos, né, foram os primeiros animais aos quais o ser humano manteve contato, domesticou e se aproximou, entendeu, né? Antes mesmo, por exemplo, dos grandes rebanhos pequenos, né, e de animais maiores também, que se desenvolveu. Antes da Revolução Agropastoril, os cães foram os primeiros, aí, de certa forma, a manter esse contato. Então, essa relação, por exemplo, entre animal, por exemplo, gatos, cães e seres humanos, é uma relação muito antiga. No Egito Antigo, você vê a veneração, por exemplo, do gato. Então, é uma veneração muito antiga. Vamos dizer assim, é uma relação, uma troca muito antiga, né? Então, logicamente, por exemplo, nesse processo aí, milenar, os animais, de certa forma, né, têm vamos dizer assim, uma participação, uma interação com o ser humano muito grande, diferente, por exemplo, de outros animais que são considerados aí selvagens, entendeu? Né? Justamente por quê? Por causa desse histórico aí de relacionamento, vamos dizer assim. Tudo bem, eu concordo, entendeu? Que um animal, vamos dizer assim, tem essa característica, ou essa, vamos dizer assim, essa primazia, né, de ser praticamente como que um membro da família, ali dentre, né, a família, aquele local onde ele está ali inserido, em virtude dessa troca mesmo do ser humano com os animais. Mas até que ponto, por exemplo, entendeu? Um animal pode ser considerado acima do ser humano, um animal pode ser considerado igual ao ser humano. Falo isso daí, entendeu? Porque é interessante perceber que hoje em dia há muita, vamos dizer assim, ações extremas em relação ao cuidado de certos animais, né? Então você vê, por exemplo, um controle muito rígido em relação a isso daí. Não que os animais não possam ser bem cuidados, têm que ser maltratados, não é isso. Mas você vê, por exemplo, entendeu, festa infantil para animais. É comum você ver, por exemplo, na TV, a TV paga e alguns outros programas assim, falando a respeito, por exemplo, de casamento entre cachorros, entre cães, né? Você tem todo, entendeu, um universo relacionado, né, a esses animais também, né? Em contrapartida, entendeu, heranças relacionadas a entregues, por exemplo, a esses animais, né? Em contrapartida, você vê vários seres humanos vivendo de uma maneira, muitas vezes, penosa, né? Eu já presenciei fatos, por exemplo, entendeu, a pessoa ter mais dó do animal que estava com o mendigo do que do próprio mendigo, né? Tem mais dó dele, do animal, ou dos animais que estavam com ele, porque era muito bonito para aquele mendigo cuidar. Então, quer dizer, o mendigo não tem valor nenhum, simplesmente por quê? Porque ele mora na rua. E o animal tem mais valor do que ele. E muitos outros aspectos nós percebemos também isso daí, entendeu, né? Onde você vê as pessoas se preocupando mais, infelizmente, com animais do que com o próprio ser humano. Houve um caso que chamou atenção uma vez a respeito daquela enfermeira que matou aquele cãozinho, né? Foi um absurdo, impressionante, terrível, né? E eu lembro que nas redes sociais foi compartilhado, por exemplo, o caso Nardoni, né? Aquela menina que morreu e o cachorrinho, né? E eu entrei em debate, entendeu, grande por conta disso daí, porque as pessoas, no caso aí, estavam valorizando muito mais, né, ou equiparando, por exemplo, os dois como semelhantes, tanto o cachorro ali como a menina, entendeu? Eu, particularmente, eu não concordo, entendeu, né, com isso daí. Eu não coloco o ser humano na condição, por exemplo, de mesmo animal. Uma criança que foi morta daquela forma é um animal. Não que eu não me sensibilize com a morte, por exemplo, desses animaizinhos. Não é isso. Eu acho que sim, qualquer animal, entendeu, não merece sofrer, não merece passar por sofrimento, até inseto. Existe uma corrente na Índia, hindu,
que eles usam, né, chama jainismo, eles usam máscara para evitar do quê? De engolirem mosquitos, aí no caso aí também de trazerem problemas a esses mosquitos. Eu acho que é uma relação extrema e cultural. Assim como essa relação que nós estamos estabelecendo com os animais, com os seres humanos, também é cultural. O que eu percebo, que eu acho muito ruim também, é que o ser humano cada vez mais não tem valorizado a si mesmo e o próximo. Né? Em contrapartida, ele tem dado mais valor a coisas, objetos, e isso inclui também os animais. Então o ser humano muitas vezes, hoje em dia, principalmente na nossa civilização ocidental, ele tem dado muito mais valor a coisas e animais, que de certa forma fazem parte dele ali, pertence a ele, né, do que ao próprio ser humano, do que a outros. E é essa discussão, né, que eu coloco aí para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação, né, espero que vocês gostem aí, curtem, compartilhem esse vídeo aí. Meu nome é Bruno Mangueira, né, estamos aí à disposição para outros temas. E o que vocês acham, entendeu? Né? Um animalzinho, ele pode ser realmente comparado a um ser humano? Ele tem o mesmo valor que um ser humano? Sim ou não? Eu não acho. Mas, se vocês acharem, compartilhem, falem a respeito disso daí. Pessoal, obrigado, beijo, tchau, tchau. Seven Live, qualidade de vida para todos nós. Tchau, tchau, paz.